Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs, Ana Psicóloga. Vou apresentar este quadrinho, Pai de Mentira. Ó, é do Joey Allman, da editora Comic Zone. Não é um quadrinho recente, mas ele tem ainda para comprar. Deve ser 2022, aqui ó, 2022, tá? Mas ele ainda tem para quem quiser adquirir. Bom, eu vou ler a quarta capa para vocês terem, para quem não conhece, né, terem uma ideia. Ó. Caleb é um pintor de meia-idade que tem um passado de altos e baixos e uma carreira que não deslancha nunca. Ele também é filho de um dos cartunistas mais famosos do mundo, Jimmy White, conhecido pela dourada tira sobre pai e filho Chapa e Chapinha. Jimmy ganhou milhões desenhando histórias melosas sobre a família perfeita, enquanto ignorava o próprio filho. Então, é a história, né? Na verdade, é um triângulo: pai, mãe e filho, com uma certa ênfase no pai e no filho, mas também tem a mãe, tá? É uma dinâmica caótica e tóxica, tá? Composta por esses três. Eu não vou contar a história, porque essa aqui é uma história que tem tantos detalhes, tá? Os personagens, eles têm uma dinâmica muito intensa e diversa. Cada um reage exclusivamente para a sua janela perspectiva. Olhar, perceber e reconhecer as necessidades do outro. Entende? Então, eles não percebem, é sem olhar, sem perceber, sem reconhecer a necessidade do outro. Parece que cada um vive num mundo isolado, tá? Bom, e diante do fato de eu não contar a história, tá? Uma das questões que me chamou mais atenção, dois personagens, o pai Jim e a mãe Pearl, tá? Eles são similares, tá? A personagens, a mitos, né, da mitologia greco-romana, o pai com Cronos e Zeus, e a mãe, a esposa, com Hera. E eu vou fazer então um pouquinho, colocar alguns comentários sobre esses personagens da mitologia, tá? E aí, a história em si vai ficar por vocês, mas eles transitam, vamos dizer assim, pela dinâmica desses mitos, ok? O livro que eu usei é esse aqui. Embora hoje em dia tenha tanto mito, né? Deixa eu até ampliar aqui. Tem muitos, né? Mitologia greco-romana é o que mais tem, da greco-romana. Então, assim, qualquer livro de mitologia você vai encontrar sobre Zeus, sobre Cronos, sobre Hera. Eu, eu tenho outros, mas eu tirei daqui os pequenos trechos sobre esse personagem, eu tirei desse livro. Vocês podem ver, o tamanho dele é gigantesco. Mas aqui, ó, é a mitologia do mundo, não é só a greco-romana, é do mundo inteiro. Eu vou mostrar algumas imagens. É meio difícil, eu tenho medo até, ó. É tudo essa folha de papel fotográfico, né? Porque tem muita imagem. O livro, ele é texto e imagem, tá? Tem umas assim que são deslumbrantes. Olha essa aqui. Só para vocês terem uma noção do que é, né? Ah, vou mostrar essa imagem. É muito pesado, eu tenho medo de deixar cair no chão. E aí foi-se o livro, né? Aqui, ó, uma das imagens. Que linda. Então, assim, ele é um livro ilustradíssimo, pesadíssimo, mas ele tem aqui, de uma forma geral, a mitologia do mundo, asiática, hindu, japonesa, dos países nórdicos, tá? Então, assim, os textos que eu vou apresentar eu tirei dele, mas vocês podem se basear, se vocês tiverem maior interesse nesses personagens, né, a qualquer livro de mitologia greco-romana, tá? Só uma referência para vocês.
Bom, trechos minúsculos, tá? Sobre eles. Os pais dos deuses. Na mitologia grega, não há Deus Pai Todo-Poderoso, imensamente sábio ou totalmente bom. Pelo contrário, a história dos deuses do Olimpo é uma intrincada história de crime, de conspiração, de mutilação e assassinatos. Uma linhagem de sucessão de deuses onde filho destronavam seus pais. Aqui nesse livro ele tem todo um mapa, desde o início da mitologia e vai até o final, tá? É tipo uma árvore genealógica, né? Dos deuses e deusas, né? Vamos começar com Geia e Urano, tá? Os antigos gregos consideravam a deusa Geia mãe da terra, como a que deu vida e alimentou os seus filhos. Ela tinha múltiplos filhos. Da mãe de Geia, com o filho Urano, deus do céu, nasceu uma família de deuses que eram chamados de Titãs. Urano não permitia que os filhos viessem à luz do dia, porque tinha medo de poder que eles tinham, porque tinha medo do poder que eles tinham. Talvez ele fosse cauteloso em relação à história da família. Caos, destronado pelo filho Erebo e depois estes pelos próprios filhos. Embora Urano reinasse em todos os céus, os filhos e as filhas eram forçados a manterem-se no subsolo, acorrentados na escura caverna do Tártaro. Geia enfureceu-se com o marido e encorajou os filhos a conspirarem contra ele. O filho mais novo, Crono, ou Saturno, né, proclamou-se rei do mundo após atacar e castrar Urano com uma foice. Peguei só um trechinho da história, tem mais, tá? Aí vamos ver como Zeus destronou o pai Crono. Como era um rei tão medroso como o pai, Urano, e com maior razão. A mãe Geta tinha profetizado que um dos filhos dele haveria de crescer para o destruir. Ou talvez as palavras fossem proferidas como uma maldição pela boca do pai mutilado. Crono e Reia tiveram 3 filhos homens, Poseidon, Hades e Zeus, e 3 filhas mulheres, Hestia, Hera e Deméter. Logo que cada um dos filhos nascia, Cronos engolia-os inteiro e eles permaneciam no estômago desamparado. Tá? Reia estava determinada a fazer com que o marido deixasse de comer os filhos, mas ela tinha medo da imensa força dele. Tinha de o destronar não pela força, mas pela astúcia. Quando estava prestes a pôr no mundo o filho mais novo, Zeus, escondeu uma grande pedra dentro da cama e quando Cronos exigiu a criança, ela entregou-lhe a pedra em seu lugar. Crono deve ter engolido a pedra de uma vez, já que não se percebeu o embuste. E Rhea escondeu o recém-nascido numa gruta e aí ela deu para o pessoal para ir cuidando dos Zeus, tá? A história de Zeus é bem tranquila, é bem conhecida. Bom, logo que cresceu e teve força suficiente, forçou o pai a vomitar todos os bebês que tinha engolido e em seguida atirou-o de novo para o subsolo, para o Tártaro. Então, essa é a historinha dos filhos que destronaram os pais, tá? E aqui eu vou colocar Zeus, porque aí eu começo a pegar o quadrinho, a similaridade. Zeus é o deus do Olimpo, com poder de transformação, disfarce e marido infiel. Resumidíssimo, que é Zeus, tá? Mas se enquadra na performance do pai Caleb. E no quadrinho, tá? Bom, vamos começar com, no quadrinho, o pai Caleb como Crono, que era o que engoliu os filhos. O quadrinho revela que no momento em que o pai, Jimmy, apresenta o seu... Caleb é o filho, tá, gente? Eu troquei as bolas aqui. Pai Crono é o Jimmy. O quadrinho revela que no momento em que o pai Jimmy apresenta o seu padrinho Chapa Chapinha, nasce seu filho Caleb. E o relacionamento entre eles é muito difícil, é truncado, é superficial. O pai não permite muita aproximação com o filho, o ignora na maior parte do tempo,
não tem amorosidade, só banca seus desejos materiais. Eu posso supor, hipotizar, que sendo uma pessoa insegura, o nascimento do filho, no mesmo momento da sua maior criação, inconscientemente ele se liga a padrões existentes, ó, a memória ancestral. Ele se liga a padrões existentes no mundo psicológico, entre aspas, de que todo homem tem o medo de ser destronado pelo filho. E a partir daí se comporta para que essa memória ancestral do destronar não se realize. Mesmo porque essa não é só uma existência mítica que aconteceu com os deuses. Houve e há na história real filhos que destronaram os pais. Simbolicamente, o pai Jimmy engole o filho Caleb, como Urano e Crono, não permitindo a seu filho a possibilidade de destroná-lo, tá? Eu vou ler só um trechozinho para vocês, aí depois eu mostro, eu não mostrei imagem nenhuma, né? Depois eu acabo esquecendo, ó, vou mostrar um pouco, pois é mais ou menos o ritmo desse tipo de imagem, tá? Aí ele vem com um cardzinho, ó. Esse quadrinho ele vem com esse card aqui, tá? Bom, vamos lá, página 28, 29. Aqui, tá? O filho vai mostrar pequenininho, ó. É o pai aqui e o Caleb pequeno, tá? O pai já é famoso, tá fazendo um quadrinho lá, o Chapa Chapinha, tá? O filho faz um desenho e vai mostrar pro pai. Aí o pai fala assim: olha só, você desenhou os meus personagens. Cuidado que bota advogado nas suas costas, hein? Aí ele fala assim: e ficou muito bom, veja só. Ah, esse, veja só, era o meu pai sem tirar nem pôr, o Caleb falando. O choque de descobrir que eu podia fazer alguma coisa. Aí o pai fala sobre o desenho. Assim, como o que veio a seguir. Mas o papai Chapa está errado. O nariz tem que ser maior para começar. Pega aquele lápis ali para mim. A mãe fala, pelo amor de Deus, né? E ele continua. Que foi? Eu tô ajudando. Olha o nariz assim, que parece uma batata. Outra coisa, se for usar perspectiva, tem que fazer direito. Viu? Errado. Aqui também ficou errado. Está ficando torto. Isso era para ser uma piada? E ele vai indo, ele vai assim, mutilando o desenho do garoto, tá? E outra parte, só mais um trechinho. Aqui ele já é as memórias dele contando sobre o pai, tá? Ele tem um relacionamento com os gêmeos, com o rapaz. Vamos ver o que tá dizendo aqui. 115, tá? Ele fala assim, ele tá conversando com ele, né? Sobre o pai dele. Tem umas fases, os anos 80, por exemplo, quando as coisas entre mim e ele estavam uma merda, entre ele e o pai, tá? Entre ele e a mamãe também. Quando a vida estava uma bosta, a Tira ficava melhor. O que faz sentido, porque ele era viciado em trabalhar. Dava toda a energia para a Tira e para o império em detrimento da família. Faz sentido. Descobri que muita piada se repete e aí ele vai, tá? Então é mais uma coisa, um relato dele, né? Sobre o pai, o comportamento do pai com ele e com a mãe também, tá? Uma análise bem curtinha, tá? Eu posso hipotetizar, tá? Que psicologicamente Jimmy ou pai, tá? Transfere todo o seu amor ou carinho, cuidado, às histórias do Chapa e Chapinho, dos seus personagens, pois esses jamais o destronarão, porque ele detém as suas vidas, ele está no comando, ele tem o poder de vida e de morte sobre eles, e eles não podem destroná-lo. E ao mesmo tempo se desconecta
conecta emocionalmente com sua família real, pois essa sim pode destroná-lo e dizimá-lo. E como país Zeus, Deus do Olimpo, com poder de transformação, disfarce e marido infiel. Fala de Deus, está no livro essa fala aqui, tá? Sua infidelidade é justificada por ser o responsável de povoar o mundo de seus exemplares, boa índole, não sacrificando sua esposa Hera. Outra fala. O gozo do homem é ínfimo comparado ao gozo da mulher. Por isso, tem que compensar com a quantidade a falta de qualidade do gozo masculino. Está escrito nesse livro de mitologia sobre Zeus, tá? O porquê da infidelidade dele, tá? Agora, Jimmy, na perspectiva de Zeus, tá? Aí eu vou ler para vocês aqui, página 50. É o Caleb falando sobre o pai dele, tá? E ele fala assim: as únicas motivações que meu pai entende são azarão e pegação. Meu pai tem o que ele chama de jocosamente de aparato paquerador de fábrica. Ele se chama de namorador incorrigível e nunca foi de ficar só na paquera. Ele era um mulherengo incorrigível, pois sim. A vida da minha mãe foi uma série de humilhações e vistas grossas. Eu não quero ser esse cara, tá? Bom, e agora a mãe Pure, tá? O comportamento da mãe se equivale ao comportamento da deusa Hera, que foram experienciadas de formas diversificadas ao longo dos anos e tem resquícios que perduram até hoje no século XXI. O que foi Hera? Assim, brevíssimo, tá? A deusa Hera é venerada pelos gregos como a deusa das mulheres do casamento e das parturientes. Contudo, os desvios de Zeus faziam com que Hera passasse a maior parte do tempo a arquitetar vinganças contra as amantes dele. Mais uma vez, Hera, altiva, bela, personalidade fortíssima, não baixava a cabeça, desafiava os deuses, pessoa combatível, séria, recatada, ciumenta, pois protege seu casamento como uma leoa. Luta por seu homem. É considerada a guardiã do matrimônio oficial. É provedora da prole e administradora do lar patriarcal, tá? Então, no comportamento da mãe, Caleb entendendo, tá? O que eu entendo no comportamento da mãe, tá? É que existiam duas forças que atuavam no psiquismo da Pure. O consciente, que era ligado ao mundo externo, social, no gosto do dinheiro, tá? E que era proporcionado pelo marido. E a parte inconsciente é quando reproduzia, lembre-se, memórias ancestrais vivas, que o comportamento de hoje tem a plataforma das memórias antigas, né? Não só das deusas, mas de todas as mulheres da evolução. O inconsciente, quando reproduzia comportamentos ditados há séculos, como a guardiã do matrimônio oficial. Né, não? E aí tem uma fala do Caleb, tá? Eu não vou ficar falando as questões da mãe, porque, assim, não vou ficar contando a história, estou dando o fecho com os deuses, tá? Ele tá conversando com a mãe, tá? Sobre o casamento e tal. Ele e a mãe até que tinham um relacionamento bom. E ele tá perguntando do casamento, do pai e tal, e ele pergunta assim: por que vocês ficaram juntos, mãe? Porque ele via, né? Todo as discussões, os desentendimentos e tudo que acontecia entre o pai e a mãe. E aí ele pergunta, hoje adulto, né? Hoje adulto, ele pergunta para a mãe, né?
por que vocês ficaram juntos, mãe? E aí ela coloca, é o que se fazia, por hábito, por dinheiro. Naquela época não tinha muita opção para as mulheres. Hoje vocês não têm ideia. Você, sendo homem, não tem ideia de como é que era. Apesar da fortuna, de tanta porcaria, eu tive uma vida desgraçada. E muito. E é muito triste de se dizer, tá? Bom, e o Caleb, o filho? Também vou falar pouquíssimo, tá? Bom, o nascimento é entendido, aí o Caleb mesmo, tá? O nascimento é entendido como o precursor, o start emocional de seu pai. Sua conexão com conteúdos sombrios do inconsciente, representado pelas memórias que foram sendo construídas desde a antiguidade, sobre o destronar do pai pelo filho. O nascimento dele, inconscientemente, foi o que representou para Jimmy, o medo de ser destronado pelo filho, tá? E assim, ó, são muitas as experiências relatadas por Caleb sobre o comportamento distante, frio e calculista do seu pai em relação a ele, tá? Portanto, essa hipótese é que pode acontecer com qualquer filho que tenha um relacionamento tão tóxico entre o pai e filho retratados no quadrinho, tá? O pai de Caleb se posicionou de uma das formas mais difíceis de se lidar, que é o abandono, a indiferença. E tal comportamento leva um filho ou uma filha a sentimentos geralmente de menos-valia, insegurança, rancor, apatia. Muito relatado por Caleb e pessoas ao seu redor, principalmente James, que é o seu companheiro, e sua mãe, tá? Em termos de fluxo de energia para o psiquismo, foi acontecendo um direcionamento muito forte na vida externa, no caso do Caleb, tá? Em termos de fluxo de energia do psiquismo, foi acontecendo um direcionamento muito forte da vida externa, no experimentar só por curiosidade, sem esforço, sem discernimento do verdadeiro eu, um embotamento de si mesmo, desperdício de energia em ações sem significado, sem retorno para si mesmo. Uma vida sem propósito, ou talvez uma vida direcionada a conquistar algo inatingível, o amor de seu pai, de forma deformada e infrutífera. Apesar de tudo que ele fazia, era uma forma que ele tinha deformada de chamar a atenção do pai, tá? Bom, eu não vou comentar o final do quadrinho, o que aconteceu, né, com eles, com Caleb, com Jim, porque isso aí faz parte, né, da história, né? Não vou tirar esse prazer de vocês, se vocês acompanharem o desenvolvimento desses três personagens. O que fica, né, de uma forma geral, é que para as pessoas que se interessarem por essa história, o que posso dizer é que essa história é um retrato de milhares de histórias que acontecem, que aconteceram, que acontecem e que infelizmente ainda vai acontecer, com o grau de evolução psíquica ao qual nos encontramos, onde os instintos de autopreservação, eu não quero ser destronado, e eliminação, eu, e o outro não, ainda vogam com grande força, mesmo em relação pai e filho, esposa e marido, irmão e irmã. Ler esse quadrinho pode ser uma oportunidade para que compartilhe com seus amigos, familiares sobre essa realidade tão presente dentro de milhares de famílias. Numa oportunidade de olhar, perceber, entender e clarificar a sua relação consigo mesmo e com seus entes queridos. Principalmente os que pretendem construir famílias que se conscientizem da erupção de muitos processos psicológicos que podem acontecer com o casal num futuro a se tornarem pais. Ok? É um quadrinho espetacular, tá?
Muito bom, muito rico. Gente, sabe aquele quadrinho que daria uma live, 2 lives? Porque ele tem tanta questão que realmente é impressionante, tá? É assim. E que bom que ele existe, né? Porque aí é uma oportunidade, como eu falei, se as pessoas tiverem interesse nesse tema, ou se estiverem passando por algo similar, que ele possa ajudar, que ele possa ser um portal de luz, de reflexão, de clarificação, tá? Eu recomendo muitíssimo. Esse quadrinho é muito, é meio subestimado pelos quadrinistas, né? Pelo pessoal que lê quadrinho. Mas assim, é muito, mas é muito bom. Então a gente, um recadinho. Instagram, eu vou deixar o enderecinho. Se vocês puderem e quiserem, também me olhem por lá. Dê uma olhadinha, que lá tem uns vídeos também mais curtos, bem interessantes, ok? A gente se vê no próximo olhar.